Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar com vocês os exercícios de aula que eu fiquei te devendo. Então, por exemplo, lá no Tetra, questão 1, na página 379, fala assim, ó. A corrida dos 100 metros rasos é uma das principais provas de atletismo e qualifica o homem mais rápido do mundo. O corredor de elite foi capaz de correr essa distância em 10 segundos com 41 passadas. Ele iniciou a corrida com o pé direito. O período de oscilação foi mais próximo de. Ele quer saber a oscilação do pé direito, tá bom? Bom, o que acontece aqui? O que a gente tem que levar em conta? Ele deu 41 passadas, só que se a gente for considerar um movimento como periódico, a gente só completa uma oscilação quando ele dá 2 passos. Tá? Então, uma oscilação completa tem que ser igual a 2 passadas. Por quê? Se ele colocou o pé direito no chão, o próximo pé que ele vai colocar é o esquerdo. A gente já contou uma passada. Ele só vai considerar um ciclo completo quando ele colocar o pé direito pela segunda vez no chão. Que aí eu começo a repetir o movimento. Uma oscilação, então, equivale a 2 passadas. O que acontece, então? Em 41 passadas, ele vai completar ali, ó, 20, vamos falar assim, ó, 20,5 oscilações em um tempo de 10 segundos. Beleza? 20,5 oscilações em um tempo de 10 segundos. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso calcular a frequência e falar que a frequência é o número de oscilações em um certo intervalo de tempo, tá? Então eu tenho uma frequência aqui, ó, de 20,5 dividido por 10, risquei em cima, né? Vamos arrumar. 20,5 sobre 10, que vai dar uma frequência aqui de 2 Hz aproximadamente, tá? 2 Hz aproximadamente, mas o que ele pediu da gente é o período. Então o período é o inverso da frequência. Então o período vai dar 1 sobre 2 segundos. Beleza? Claro que você tem outras formas de resolver, mas eu estou te apresentando uma resposta possível e viável. Ó, alternativa C. Ok? Tá? A grande sacada da questão é você perceber isso. Ó. O número de passos que ele dá não corresponde a ciclos completos. Se a gente está considerando o pé direito, eu tenho que considerar como repetição do ciclo a segunda vez que ele põe o pé direito no chão. Beleza? Vamos dar uma olhada na 2? Vou descer um pouquinho aqui. Ó. A questão 2 fala assim, ó, um sensor detecta oscilações na superfície da Terra e as transmite a um sismógrafo. Ao registrar as amplitudes da amplitude das ondas em função do tempo, esse equipamento gera um sismograma. O traçado do sismograma hipotético é fornecido pelo gráfico da função y igual a mais b vezes seno de ômega vezes t, onde ômega é a frequência angular de perturbação e cuja amplitude é dada por. O que é amplitude? A amplitude é quanto, né, o meu objeto se desloca do ponto de equilíbrio. Tá? É quanto ele oscila entre o ponto máximo e o ponto mínimo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Quem que seria o y mínimo desse problema aqui? O y mínimo seria A mais o B vezes o seno de θ. O seno de θ, A e B são 2 parâmetros. Ele pode oscilar de 1 até menos 1. Né? O seno de ômega vezes t. O seno de ômega vezes t, ou o seno de θ, que é o ângulo que vai ter aqui, vai oscilar de mais 1 até menos 1. Ó, então, o mínimo valor que eu posso ter para o seno de ômega t é menos 1. O que mostra para a gente, então, que o y mínimo que eu tenho aqui seria A menos B. E o y máximo
aparece para a gente exatamente quando o meu seno é o máximo. E o maior valor de seno que a gente pode ter é 1. Ué, então, o y máximo vai ser A mais B. Se a gente for parar para pensar, então, ó, aqui está o y igual a A, tá? Ó, se você pensar em termos de gráfico, y igual a A está numa posição aqui. E o meu gráfico faz o quê? Ele oscila para y igual a A mais B, volta para y igual a A, vai para y igual a menos B, volta para y igual a A. Tá, é isso que ele vai fazer. Ó. Ele atinge o máximo, que é o A mais B, até um mínimo aqui, que é o y igual a A menos B. A amplitude mede exatamente isso, a distância que eu tenho entre o ponto de máximo e a posição central, e o ponto de mínimo e a posição central. Ué, que distância é essa aqui? É exatamente o B. Tá? Mais B até menos B. Por isso que a resposta dela... Queria escrever em vermelho, escrevi em verde. Vamos trocar. Aqui, ó. É B. Tá? O quanto ele oscila da posição de equilíbrio. Vamos na 3? Ele fala assim, ó. Uma partícula oscila em movimento harmônico simples ao longo de um eixo entre os pontos x1 igual a menos 35 e x2 igual a 15 positivo. Sabe-se que essa partícula leva 10 segundos para partir da posição x1 e chegar até a posição x igual a menos 10. Então vamos lá. Ó. O eixo x está aqui. A partícula ela oscila entre menos 35, tá? Então está aqui, ó, meu x1 igual a menos 35 centímetros até a posição máxima aqui, que é o x2 igual a 15. Antes da gente fazer qualquer conta, tá? Essa distância aqui mede quanto? De menos 35 até 15, essa distância mede 50. Certo? Repara o seguinte, ó, se ela oscila daqui até lá, esses são os dois extremos do meu movimento. Aonde seria o nosso x0? A posição onde ela ficaria em equilíbrio? Ué, é bem no meio disso aqui. Tá? Nosso x0 seria aqui. Por que é no meio? Porque eu tenho este cara sendo o meu x, onde eu tenho a amplitude mínima, né? O menor x, o x mínimo, e lá o x máximo. A distância entre esses dois caras equivale à amplitude. Então, o x0 ó, é o menos 10. Ela oscila 25 para a esquerda e 25 para a direita. Deu para sacar? Ó, o 50 equivale ao dobro da amplitude. Então, a amplitude desse movimento aqui, ela é 25. Oscila 25 para a direita e para a esquerda. Moral da história. Quando a partícula passa por essa posição aqui, ela tem a velocidade máxima. E nos dois extremos, no ponto 1 a velocidade é 0, e no ponto 2 a velocidade é 0 também. Ok? Se ela partiu aqui ó, do x1 e demorou 10 segundos para chegar aqui, tá? Então a gente vai colocar aqui o tempo 0 e aqui 10 segundos, é porque o 10 segundos corresponde a 1/4 do movimento. 1/4 do período. Por que 1/4 do período? Para ter a oscilação completa, ela tem que voltar até a posição 1.
Então, ela gasta um quarto do tempo até aqui, mais um quarto de tempo, mais um quarto para voltar. Então, esta informação, ó, garante para mim que o período do movimento é 40. Então, por enquanto, ó, com as informações que ele deu, a gente traçou um raio-x do que está acontecendo. Saiu do menos 35, vai até o 2, a velocidade é máxima. Tá? Esses dois pontos são os pontos em que a amplitude está acontecendo, oscilou 25 para cada lado, e o período é 40. Aí a gente pode começar a responder o que ele quer. Ó. A amplitude no movimento é igual a 50, já errou. Tá? Já viajou. 50 é o dobro da amplitude. A amplitude do movimento é 25. E errou o x também aqui, ó. E o ponto de equilíbrio é o x igual a zero. Não é. O ponto de equilíbrio é o x igual a menos 10, tá bom? Você fala assim, pô, professor, mas por que acontece isso? Né? Por que o x não é zero na posição de equilíbrio? Porque aqui ele marcou a posição como x, não sendo a deformação da mola, tá? Eu não sei se esse movimento é um movimento harmônico simples em um sistema massa-mola. Eu sei que ela vai e volta. Pode ser uma partícula eletricamente carregada, tá? Se ela está eletricamente carregada e ela é atraída por uma região de campo, ela pode ficar oscilando e indo e voltando de acordo com esse movimento harmônico simples. Então, eu não sei se é x zero para não ter força de restituição, a força restauradora. O que eu sei é que na posição central, que é onde ela ficaria, meu x0 vale 10. Então, a afirmativa 1, ó, ela está errada. Beleza? Ó, a 2. Na posição menos 10, a velocidade da partícula atinge o valor máximo. Opa, essa sim. É correta. Por quê? Porque é o ponto onde eu tenho o x0, vamos dizer assim, né? Da posição de equilíbrio. Tá? Ela está com a velocidade máxima quando ela está equidistante dos dois extremos. Então, a 2 está correta. Então, marca aí. Correta. A 3. Nos pontos x1 igual a 35 e x2 igual a 15, a velocidade da partícula é nula. Ó, correta também. Tá? São os pontos de maior afastamento em relação à posição de equilíbrio. Se é o ponto de maior afastamento em relação à posição de equilíbrio, a maior parte da energia está na forma de potencial. Não sei qual. Pode ser elástica, pode ser elétrica, tá? Eu não sei, mas é potencial maior. O período do movimento é 10. Aí errou. 10 segundos corresponde a 1/4 do movimento. O período do movimento é 40. São corretas 2 e 3. Alternativa B. Beleza? Vamos ver daqui a pouquinho a próxima. Questão 4, pessoal, diz assim, ó. Um garoto amarra uma pedra a um barbante e a faz girar em um plano vertical com rotação constante de 150 RPM. O que é isso aí para nós? É a frequência, tá? Então, aqui, ó. Frequência 150 rotações por minuto. Repara que ele pede para a gente responder a questão no sistema internacional. No SI, a frequência tem que ser medida em Hertz. Então, a gente vai dividir aqui por 60, ó, e vai chegar na resposta de 2,5 Hz, beleza? Tá? Para a gente não correr o risco de errar isso aí. A sombra da pedra projetada no chão realiza um movimento de vai e vem em uma trajetória representada por um segmento de reta de 1,5 metros de comprimento. Quem que é esse 1,5? É o dobro da nossa amplitude. Tá? É o dobro da nossa amplitude. Por quê? Cada vez que a pedra executa uma volta, ela descreve uma sombra de 1,5 metro. Só vou matar isso aqui, daí eu faço um desenho para a gente ver. Então, a gente está falando de uma amplitude de 0,75 metros. Se você estava na aula na sexta-feira, a gente falou isso aqui, ó, que a projeção de um movimento circular no eixo X é o que gera o nosso MHS. Ó.
né, a projeção aqui, ó. A gente vai ter o móvel em uma determinada posição, e aqui a gente vai ter a medida do x, que é a posição que ele ocupa. Não é? Esse tanto aqui é a medida do x, é a sombra. O que que acontece? Aqui, ó, quando ele está nessa extremidade, a sombra está aqui, meu x é igual a mais a. E quando ele está aqui, o x é igual a menos a. Então, toda essa distância aqui, entre um extremo e outro, que ele falou para a gente que é 1,5, corresponde ao dobro da amplitude. Tá? As questões anteriores também passaram um pouco por isso, né? Bom, aí ele pergunta para a gente, considerando o movimento da sombra com MHS, com fase inicial nula, a fase inicial é o φ0, tá? O φ0 é igual a 0, isso aqui é medida em radiano, é um ângulo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a equação da elongação para esse movimento. Quem é a equação da elongação? É o x igual a A, que multiplica cosseno de ômega vezes t, mais a fase inicial, mais φ0. Bom, o x vai ser igual a amplitude 0,75 vezes o cosseno do ômega. Ô, senhor, mas quem é o ômega? Ômega é a pulsação, que é equivalente à velocidade angular, né? Nossa, meu ômega tá feio aqui, hein? Tô apanhando da mesinha para fazer. O ômega é 2π dividido por t, ou 2π vezes a frequência. Olha lá, o ômega, então, é 2 vezes π vezes 2,5. O ômega é 5π. 5π radianos por segundo, tá? Então, 0,75, que é o A, vezes o cosseno de 5π vezes t, mais a fase inicial. Só que a fase inicial é 0. Né? A fase inicial é nula. Ele falou isso aí pra gente aqui. Fase inicial nula. Se a fase inicial era nula, sobrou só isso pra gente, ó. É 0,75 vezes o cosseno de 5π mais t, que dá a alternativa B. Beleza? Tá? Então, mais uma aí. Essa aqui falava de equação de elongação. Mas você vê, ó, é uma de 12. Vai ter mais uma que a gente vai falar disso ainda nessa aula. Beleza? Vamos lá. Vamos falar da 11, que está lá na página 383. Tá? Página 383 aqui. Ele fala assim, ó. Considere um sistema massa-mola que oscila verticalmente sob a ação da gravidade G. Vou destacar aqui, ó, gravidade G. E tem a mola de constante elástica K e de extensão X. Sendo a massa M, acho que faltou um M aqui, hein? Tá? Ó, sendo a massa M, por que faltou esse M? Porque a gente só pode ter na resposta o que ele descreve. Faltou. É correto afirmar que a energia potencial do sistema é função de... Ué, tranquilo, escreve em preto mesmo. Quem é a energia potencial? Ué, ela vai ser a energia potencial associada ao tipo de energia potencial que eu tenho. Se esse objeto está oscilando verticalmente, eu vou ter energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. A gente tem das duas modalidades, porque a altura está variando e o x está variando também. Ou seja, cinética, ele não pediu, tá? Ele não falou para a gente calcular nada a respeito da energia cinética. Então, a energia potencial do meu sistema, ó, vai ser a potencial gravitacional mgh, tá? E a potencial elástica, K, x ao quadrado sobre 2. Tá? Então tá aí, ó. mgh e kx quadrado sobre 2. Repara que esse h aqui, ele não citou. Então eu poderia escrever o h em função de x, tá?
Você poderia escrever o H em função de x, dependendo da posição que eu escolho para ser a nossa posição inicial. Então está respondido. Ó. Do que vai depender a energia aqui? De M, G, X e K. Tá? M, G, X e K. Vou falar de novo. Ó. Eu posso escrever esse cara em função de X. Escreve a altura em função de X. Prontinho. Mais uma aí, resolvida. Beleza? Vamos na última, deixei um espaço só para ela na página seguinte aqui. Ó. Ele fala assim, uma partícula executa um movimento harmônico simples de amplitude A e período T ao longo de um dos eixos coordenados. Supondo-se nula a fase inicial das oscilações, a relação entre a energia potencial da partícula U e sua energia cinética K no instante T sobre 8 é tal que... Vamos lá. O que rola para a gente aqui? Primeira coisa que eu preciso descobrir é quanto que vale a energia potencial dessa partícula, tá? A energia potencial da partícula, ou a energia cinética, né? Descobrir os dois, nesse instante aqui. O que está mais fácil a gente descobrir, a potencial ou a cinética? A potencial. Por quê? Vamos lá. Ó. A gente está pensando aqui no instante t sobre 8, tá? Eu consigo determinar em que lugar esse cara está no instante t sobre 8? Consigo. Por que eu consigo determinar isso? Pelo seguinte, a gente sabe que o x é igual ao A, que multiplica o cosseno de ômega t mais φ0, mais a fase inicial. Eu consigo, então, faltou um mais aqui, ó. Tentar determinar quem que é o x. Vamos por partes. O A, ele me falou que é A mesmo, amplitude é A. Beleza? Se o período é T, quem é o meu ômega? Ômega é 2π sobre T, ou 2π vezes F, perdão. E a fase inicial, ele falou que é 0. Ó, fase inicial nula. O que significa isso? Que o φ0 é 0. Vamos substituir esses valores aqui e eu vou tentar descobrir quanto que vale o A. Você vai perceber que vai dar, não vou dizer que vai dar bom, mas vai dar uma coisa legal. X vai ser igual a A, que multiplica o cosseno de ômega 2π sobre T. Deixa eu aumentar o parênteses aqui, ó. Vezes o tempo. Quem é o tempo? É T sobre 8. Mais 0. O que eu fiz? Substituí os valores que a gente conhece. Ó. Olha lá. Esse T com esse eu vou simplificar. E o 2 com 8 eu vou simplificar também. O que está sobrando para a gente? Que o x é igual ao A, que multiplica o cosseno de π sobre 4. Vai sobrar um 4zinho aqui embaixo, não vai? Quando eu simplificar o 2 por 8, ó, sobra um 4 aqui. Então, A vezes o cosseno de π sobre 4. Π sobre 4, se a gente fosse pensar em grau, é 180 dividido por 4, 90 por 2, 45. Ué, então x é igual a A vezes cosseno de 45, vezes raiz de 2 sobre 2. Beleza? Certo? Aí você fala assim, professor, mas para que isso serve? Porque eu consigo determinar quanto que vale a energia potencial nesse instante aqui, ó. A energia potencial, aqui, ela vai ser igual a K vezes o x ao quadrado sobre 2. Kx quadrado sobre 2. Essa energia ele chamou de U, tá? Então vou chamar aqui, ó. U
é igual a K sobre 2 vezes o x que a gente achou aqui em cima. Vezes A raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Esse U aqui vai ser K sobre 2, que multiplica A ao quadrado, vezes 2, raiz de 2 ao quadrado, sobre 4. Até aí, beleza, gente? Ó, cortou aqui. O valor do U, então, vai ser K vezes A ao quadrado sobre 4. Tudo isso aqui que eu calculei é para um instante t igual a 8, lembra? Ó, vou destacar aqui. Isso vale para o instante t igual a 8. Por que eu calculei esse cara aqui? Pelo seguinte, eu sei que se eu pegar o U, tá? Ele chamou a energia cinética de K, né? A gente tem que tomar cuidado porque este K que eu estou escrevendo aqui é da constante elástica, tá bom? Ó, se eu pegar e somar a energia cinética mais a energia potencial, o resultado disso não tem que dar energia mecânica? Tá? Cinética mais a potencial tem que dar a mecânica. Vamos lá. Tem que tomar cuidado com esse maldito desse K que apareceu para nós 2 vezes aqui. Ele chamou o K de cinética e a gente está chamando o K da constante. Ó. K, beleza? Mais K vezes A ao quadrado sobre 2 é igual a energia mecânica. Não é o mesmo K, mas você entendeu, que é cinética, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chamar aqui de energia cinética, depois só no final a gente compara os dois, só para a gente não confundir, tá? Então vai lá. Cinética mais potencial tem que ser igual a mecânica. Pô, que legal se eu conseguisse escrever a mecânica em função de K e A. Porque eu ia saber quem é esse cara e consigo comparar os dois. Tá? A gente consegue fazer uma comparação dos dois. Eu consigo escrever a mecânica em função do K e do A? Consigo, ó. Vamos pensar o seguinte, ó. No instante em que o x é igual a A, e isso, gente, é uma malandragem, tá? Estou te apresentando uma ideia para resolver esse tipo de problema. No instante em que o x é igual a A, quando ele está lá no máximo, conta para mim. Se a deformação é máxima, a velocidade aqui vale 0, não vale? Ué, então quem que é a energia mecânica neste momento? Ela está toda na forma de potencial gravitacional. Então dá uma olhada, ó. A energia cinética mais a potencial no instante de tempo t sobre 8 é igual à energia mecânica em qualquer... Aqui é 4, né? Aqui é 4. Viajei ao 4 aqui, ó. É igual à energia potencial nessa situação, que é K. Nossa, mas está ruim a minha mesinha. Vezes A quadrado sobre 2. Beleza? Ó, a soma da cinética e potencial no instante t sobre 8 é igual à cinética inicial neste momento. Por que eu peguei isso? Porque eu consigo escrever todo mundo dentro de um parâmetro só. A energia cinética vai ser Ka quadrado sobre 2 menos K a quadrado sobre 4. A gente tem uma subtração de frações, ó. MMC é o próprio 4, divide pelo de baixo, dá 2. Multiplica pelo de cima, 2K vezes A ao quadrado, menos 4 dividido por 4 dá 1, K A quadrado. 2 menos 1 dá 1. Então, a energia cinética no instante 8 é K
vezes A ao quadrado sobre 4. Vou parar aqui para você poder entender. Sacou a malandragem? Eu podia pegar qualquer outro momento que a energia mecânica seria igual. Mas por que eu escolhi esse? Porque neste momento eu consigo escrever a energia mecânica só em função do K e do A. E aí eu escrevo a cinética em função do K e do A. Claro que aqui a gente tem uma coincidência boa, que vai ajudar a gente a resolver a questão. Ó. Quem que é o U? O U é a energia potencial no instante 8. Quanto que ela vale? Ka² sobre 2. E a energia cinética no instante 8? Quanto que vale? Ka² sobre 2. Para nossa sorte e por coincidência, elas são iguais. Ué, então eu sei que a energia cinética vai ser igual à energia potencial. Ou nos termos que a Universidade do Ceará escolheu, né? A energia cinética ele chamou de K e a potencial chamou de U, que o U vai ser igual ao K, que a energia potencial é igual à energia cinética. Nesse instante, né? Eu vou voltar lá. Ó, isso aí dá a alternativa D. Eu vou descer de novo, que se você precisar pausar, você consegue ver a solução. Beleza? Ah, espero ter te ajudado aí. Qualquer coisa me procura lá na aula. Abraço.